Olá pessoal, tudo bem? Hoje estou passando aqui para a gente falar um pouco da disciplina de centro cirúrgico, então a gente já vai introduzir uma matéria bem legal, falando um pouco para que serve o centro cirúrgico, mas antes eu quero dar um recadinho para vocês. Eu não estou online, né, nos horários das nossas aulas, porque eu tive um problema de saúde e eu estou de atestado. Mas para vocês não ficarem já sem os conteúdos, já que nós estamos no início do semestre, então já estou disponibilizando para vocês. Caso tenham dúvidas de todos os conteúdos das matérias que nós estudamos, vocês podem anotar e depois nós vamos entrar online, tá? Para mim conhecer vocês, tá? E vocês me conhecerem um pouquinho e aí eu tiro essas dúvidas. Pode ser? Então, voltando à questão, né, do centro cirúrgico. Muitas pessoas irão identificar com essa matéria, tá? E na prática vai gostar muito. Mas tem outras pessoas que vão ver que não é, né, um local, né, que vai se identificar para trabalhar. Mas isso daí vai muito em questão também de identificação. Mas paga bem. Quem for querer trabalhar de instrumentador cirúrgico, eu vou falar daqui a pouco um pouquinho, ganha super bem. Então vale a pena a gente parar para pensar. Mas antes da gente escolher qualquer área para trabalhar, faz os estágios primeiro, depois que vocês fizerem os estágios, vocês vão ver o que mais vai identificar. Se é a clínica médica, clínica cirúrgica, centro cirúrgico, UTI, geriatria, pronto-socorro, isso daí vai muito. Vamos com calma então, que logo vocês vão ver o que mais encaixa no dia a dia de vocês. Então, falando um pouquinho sobre o centro cirúrgico. Ele é um setor localizado na instituição hospitalar e ele tem que ser interligado a várias áreas. Então, por exemplo, eu tenho que ter uma proximidade da UTI, do pronto-socorro, das enfermarias. Então, ele tem que ser, vamos dizer assim, centralizado. Por quê? Pensa comigo que eu estou lá na UTI ou no pronto-socorro, ou até mesmo na enfermaria, e meu paciente tem uma complicação. Ele fez uma hemorragia digestiva alta, que nós vamos falar lá na clínica cirúrgica, e aí eu preciso que esse paciente seja levado imediatamente para o centro cirúrgico. Imagina se o centro cirúrgico for longe. Até eu chegar, talvez o paciente corre até risco de morte, né? Então, por isso que a gente tem que ter um cuidado quanto a isso. Então, a primeira coisa é essa questão. Outra coisa é que ela é uma área complexa. Isso e restrita faz com que não é qualquer pessoa que entre dentro dela. Eu tenho uma parte que eu posso, né, ter acesso de outros profissionais. Por exemplo, eu trabalho lá na UTI, mas eu preciso ir lá no centro cirúrgico. Então eu vou até uma parte. Mas as salas, que são as partes restritas, não é qualquer profissional que entra. Somente o que está locado no centro cirúrgico mesmo. E aí, o que acontece? Nós temos várias salas, né? Eu vou mostrar isso para vocês na próxima aula, quando eu vou mostrar a estrutura do centro cirúrgico, tá? E aí vocês vão ver que o quê? Que eu tenho várias repartições. Então, eu tenho o vestiário, eu tenho o banheiro, eu tenho o guarda do equipamento, aonde vai ficar os materiais, eu tenho a DML. Então, eu tenho toda uma estrutura. Se a gente for parar para pensar, o centro cirúrgico é como se ele fosse um hospital todo, só que lá dentro. Mas ele lá, a única coisa que ele faz são o quê? Os procedimentos cirúrgicos. Dentro do centro cirúrgico, em algumas unidades a gente tem a CME, outras unidades a CME, que é a Central de Material Esterilizado, que nós vamos falar dela também, ela fica separada. Mas muitas das vezes ela fica dentro do centro cirúrgico. Não é, por exemplo, dentro da sala de cirurgia, mas é um anexo. É próximo ali porque tem a mesma ligação. E geralmente esses profissionais trabalham em rodízio. Então, por exemplo, não hoje, talvez é por escala mensal, talvez é trimestral, vai variar. Hoje eu estou circulando, que é a função do técnico de enfermagem, né, dentro do centro cirúrgico, então você vai circular. O que é o circular? Eu vou auxiliar quem está na mesa de cirurgia. Então a gente
traz alguma coisa, então a gente sempre circula, sempre em sentido único por causa do risco de contaminação. Mas nós vamos mostrar isso para vocês, tá? Tudo certinho, vou fazer uns vídeos legais para vocês verem como que funciona isso. Né? E no estágio vocês vão ver claramente como que vai ser. E aí, o que acontece? Além disso, a gente observa o seguinte, que eu tenho a sala de recuperação pós-anestésica também, porque o paciente faz a cirurgia e a gente não desce ele imediato para o quarto, não. A gente deixa ele ali um pouquinho, nem que seja, dependendo, vai depender muito do anestesista. Tem anestesista, por exemplo, que ele quer que fica lá 40 minutos, 1 hora, 2 horas. Mas tem anestesista que fala, ó, daqui 10 minutos pode descer ele, que ele já vai estar melhor da anestesia. Lá também a gente tem que ter um técnico de enfermagem para acompanhar, porque eu não posso deixar esse paciente sozinho. Imagina aí, você já fez uma cirurgia? Na hora que você acordou, você tava meio trolladão? Isso daí, pensa, se levantar de uma vez e pá, cair, e aí abrir a cirurgia. Imagina. Então, a gente tem que ter um cuidado muito grande quanto a isso, tá? Outra coisa, então como eu falei, ela deve ser próximo das UTIs, né, do pronto-socorro, e também tem que ser próximo dos suportes. O que são os suportes? Farmácia, lavanderia, o banco de sangue, o laboratório, o raio-x, a central de material, como eu falei para vocês. Então ele tem que ter, né, ele tem que ser próximo a isso. Por quê? Porque eu tenho que ter, né, um aspecto mais próximo ali para mim fazer o atendimento, né, em especial ali para o paciente, montar as salas. E aí, qual que é a equipe que vai compor o centro cirúrgico? Nós temos os médicos anestesistas, nós temos os cirurgiões, dentro dos cirurgiões nós temos também os auxiliares, então primeiro, segundo e terceiro auxiliar, vai depender da cirurgia que vai ser feita. Tem a cirurgia que é 15, 20 minutos, tem cirurgia que é 6 horas, tem cirurgia que é 8, tem cirurgia que é 12, tem 15, então vai variar do que vocês estão, qual procedimento que vai ser. Nós temos enfermeiro, inclusive quem manda dentro do centro cirúrgico é o enfermeiro, então nós temos o enfermeiro-chefe ali, que é o responsável, que vai organizar as coisas. Nós temos o técnico de enfermagem e em algumas instituições nós ainda temos o auxiliar de enfermagem. Vou falar isso para vocês em ética da questão do auxiliar de enfermagem, que o Corém há muito tempo está tentando extinguir a profissão. Não quer dizer que vai ser também não, tá? Mas é só um processo aí também, né? Mas tem instituições que vocês vão ver. Geralmente auxiliar são pessoas até que já tem muitos anos na área, tá? E aí nós temos o instrumentador cirúrgico, como eu falei para vocês. É a especialização exclusiva do técnico de enfermagem. É aonde dá dinheiro, gente. Eu tenho amigos aí que ganham muito legal, um valor show de bola, tá? Sendo instrumentador cirúrgico, que tira 5 mil, 8 mil, 10 mil, principalmente quem trabalha com cirurgia plástica. Imagina. Então, quem gostar de centro cirúrgico vale muito a pena. E aí, além do instrumentador cirúrgico, nós também temos o auxiliar de limpeza. E aí, qual que é o objetivo, então, da equipe dentro, né, do centro cirúrgico? Proporcionar os cuidados especializados, né, e qualificados ao paciente, buscar a recuperação e a melhora do paciente, né, no meio da intervenção cirúrgica e oferecer a segurança e o bem-estar. E aí, o que eu preciso para um bom funcionamento, né, no centro cirúrgico? O ideal é que essas cirurgias sejam agendadas de no mínimo 24 horas, exceto as de urgência e emergência. É claro que não tem como a gente agendar, porque a gente não espera, mas as outras que sejam de melhor forma. O mapa cirúrgico, ele deve ser encaminhado com antecedência para UTI, para farmácia, para o laboratório, para rouparia, para a chefia de enfermagem. Por quê? Para ter a ciência de quais são as cirurgias que vão ter naquele dia. Pensa, se eu não tiver uma quantidade de caixa, né, de instrumental para fazer, eu tenho 10 cirurgias no dia
e eu só tenho 5 caixas separadas porque 5 cirurgias não foi identificada. Então, isso é muito importante. Outra coisa, alimentação. Dentro do centro cirúrgico é proibido ingerir qualquer tipo de alimento. Até porque nós estamos mexendo, né? Por exemplo, uma cavidade está aberta, imagina a pessoa está comendo. E aí tem um índice também de infecção, né? Então a gente tem que ter um cuidado muito grande. Qualquer infecção que eu tenha no sítio cirúrgico, o paciente já tem uma infecção hospitalar. Então a gente tem que ter um cuidado com isso. É responsabilidade da unidade hospitalar. E aí, só vai ser permitida a entrada, né, de profissionais que sejam ligados àquele local. A roupa privativa do centro cirúrgico, ela não deve ser utilizada em outros setores, então sempre separada, né? Não é permitido o uso de conjunto cirúrgico em cima da roupa comum. Então, por exemplo, eu tô com essa roupa aqui e aí eu colocar unissex em cima, não pode, eu tenho que tirar a minha roupa e só ficar com unissex, tá? Outra coisa, eu só pode entrar nas áreas críticas quem tiver devidamente paramentado por causa do índice de contaminação da área, então não entra. Então, se eu não tiver com paramento, eu não posso entrar. E aí, os adornos não podem ser usados, então tem que tirar tudo: brinco, colar, pulseira, piercing. Tudo que eu tiver como adorno, aliança, tudo que for adorno, nós temos que retirar, tá? Uma coisa muito importante, o cirurgião deve preencher toda a papeleta e evoluir, né, como que tá o paciente, e assinar e carimbar. A entrada desse paciente dentro da sala de cirurgia, ela deve ser feita com autorização, então ele vai entrar no horário do procedimento cirúrgico, talvez ele sobe uns 20 minutos, 15 minutos antes, mas isso daí é característico, tá, do local, para mim preparar o paciente. Então, mais ou menos o que? Uns 15 minutos, tá? Tem instituições que jogam um pouquinho mais, só mesmo por índice de segurança ou porque o médico chegou antecipado e aí já sobe para preparar. E aí, pessoas, é basicamente isso. Então, o centro cirúrgico, nós vamos observar a rotina, como que funciona o centro cirúrgico, quais são as cirurgias que nós vamos vincular com a clínica cirúrgica. Então, essa vai juntando uma a outra. A próxima aula nós iremos falar sobre a estrutura do centro cirúrgico. E aí eu vou postar até um vídeo de um hospital, não é aqui de Goiânia, mas que dá para vocês verem também. Então a gente encontra na próxima aula, pode ser? Se você gostou desse vídeo, dá um joinha aí pra gente. A gente encontra em breve. Até mais!